Pessoal, nessa parte final, vamos trazer questão 27, 28, 29 e 30, tá? Lembrando que as 6 primeiras questões já estão todas aqui no canal. Deixa aquela curtida, se inscreve e vamos lá. Questãozinha de número 27. Que dizia o seguinte, ó. A figura a seguir exibe dois triângulos escalenos, ó. Quando é que ele é escaleno? Os três lados têm medidas diferentes. Isósceles tem dois lados com medidas iguais e equilátero tem que ter os três com medidas iguais. O triângulo ABC é um triângulo e o triângulo ADE, aqui, o triângulo ABC e o triângulo ADE. E esses triângulos estão unidos pelo vértice A, ó, que é comum aos dois, conforme mostra essa figura aqui. Certo? Conforme mostra esta figura. Tá? São destacados os ângulos internos Y e X do triângulo ADE. E Z e W, ó, do triângulo ABC. Está correto acerca desses ângulos o que está descrito no item qual? Bom, tá aqui, e ele quer saber qual é a relação que existe. A gente já pode eliminar aqui algumas coisas, né, pessoal? Ele diz o seguinte, ó, letra B, x igual a y e y é igual a z. X é igual a y, é não, né? Esse ângulo aqui é igual a esse? É claro que não, né? Não é nem pela questão visual. É porque fala que esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo escaleno. Se ele é escaleno, todos os lados têm medidas diferentes. Tendo os lados medidas diferentes, os ângulos também têm que ter medidas diferentes. Tá? Então, isso daí não é verdade. Tá? Eu quero recordar com vocês o seguinte. Imaginemos um triângulo, tá? Imaginemos um triângulo. Se eu passar aqui uma reta, ó, assim, ó, se eu passar aqui uma reta, a gente tem aqui um ângulo que é chamado de ângulo interno e a gente tem aqui um outro ângulo que é chamado de ângulo externo. Digamos que esse ângulo aqui mede alfa, esse ângulo aqui mede θ e esse ângulo aqui mede beta. Certo? Esse ângulo alfa, pessoal, como ele é um ângulo externo não adjacente, ó, esse aqui é um ângulo externo, certo? Ele é a soma dos outros dois não adjacentes, ou seja, ele é θ mais beta. Isso vale sempre, tá? Por exemplo, vou chamar aqui de um ângulo delta aqui, tá? Então vejam, quem é esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui, tá? Ele vai ser a soma desses dois outros não adjacentes, tá? Θ mais delta, beleza? Sempre que você tiver um ângulo externo, ele é a soma dos outros dois não adjacentes a ele. Inclusive é um resultado que eu já provei aqui no canal. Beleza? Então, pessoal, eu vou pensar nesse ângulo aqui, ó. Quem é esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui, ele é o ângulo externo, né? Porque esse aqui de dentro, ó, vou fazer de verde e vermelho, tá? Ó. Esse aqui de dentro, que eu destaquei de verde, ele é o ângulo interno. Lógico que esse que eu estou destacando de vermelho é o ângulo externo, ó. Porque eu tenho aqui a reta suporte, ó. Eu tenho uma reta suporte desse lado aqui, olha. Ó, eu tenho uma reta suporte, né? Opa, deixa eu pegar uma régua. Ó, eu tenho uma reta suporte. Tudo bem? Então o ângulo vermelho, logicamente, é o ângulo externo. Tudo bem? Então, esse ângulo aqui eu vou chamar de um ângulo M. M. O que é que a gente tem, pessoal? Esse M, ele é igual a x mais y. Esse M, ele é igual a x mais y. Por quê? X mais y são os outros dois ângulos internos não adjacentes a ele. Tá? Então, M é a soma dos outros dois. Certo? Do mesmo jeito, se eu pensar agora nesse outro triângulo, olha, pensa nesse outro triângulo aqui, esse outro grandão aqui. Agora eu estou olhando para esse triângulo aqui, ó. Estou olhando para esse triângulo. Do mesmo jeito, ó, o ângulo interno é esse verdinho aqui, ó. O ângulo interno é esse verdinho. E o ângulo externo é o mesmo, ó. É o mesmo M. Então, olhando para esse outro triângulo aqui, M é igual a Z mais W. Z mais W. Então, por um lado, M é X mais Y. Por outro lado, M é Z mais W. Não tem para onde correr, pessoal. X mais Y é igual a Z mais W. Certo?
x mais y é igual a z mais w. Resposta correta está aqui na nossa letra D. Beleza? Nossa letra D. Tudo bem, pessoal. Questãozinha um pouco mais difícil, né? Não trazia ângulo, não trazia número nem nada. Você teria que fazer essa recordação aí a respeito da soma do ângulo externo. Isso se chama teorema do ângulo externo, tá? Teorema do ângulo externo. A questão 28, essa aqui era mais tranquila, tá? Essa aqui era mais tranquila. Observe a figura a seguir, tá aqui, certo? Um lado mede 9x mais 3, outro mede 20x, outro mede 23x mais 2. Sabendo que esse triângulo possui 31 centímetros de perímetro, perímetro é a soma dos lados, né? Qual é o valor do dobro de x? Ó? Eu quero que você analise que ele quer o dobro de x, tá? Então a gente tem que encontrar o x e dobrar. Preste atenção nisso, certo? Gente, quem são os lados? Os lados são 9x mais 3 mais 20x mais 23x mais 2. Isso tem que dar igual a 31. Tudo bem? Quando eu somar, ó, 9x aqui, 20 dá 43, né? 52, né? Ó, 52x, ó, porque eu estou somando isso aqui, tá, pessoal? Estou somando esse e esse. Certo? 20x com 23x dá 43x. Com 9 dá 52. Tudo isso é igual a 31 menos 3 menos 2. Então 52x é igual a 26. Portanto, x é igual a 26 dividido para 52. Tudo bem? Então esse é o valor de x. Mas ele quer quem, pessoal? Ele quer 2x, ó. 2x. Quem é 2x? É 2 vezes 26 sobre 52. Tá? 26. Então, ó, 2 vezes 26 dá 52. Dividido para 52, ó. Isso dá quanto? Isso dá 1. No lugar de x, eu estou dando o valor que eu encontrei, ó. 2 vezes 26, 52. 52 para 52. É lógico que dá 1, né? Então, se dá 1, resposta correta. Letra A, não resta nenhuma sombra de dúvida aqui. Beleza, pessoal, tranquilo, né? Vamos agora fazer a questãozinha 29. Essa questão 29, eu acho que ela não deveria estar aqui. Ela é uma questão que sai muito fácil se você usa as técnicas de análise combinatória, certo? Inclusive tem diversas questões aqui no meu canal, mas precisa usar o recurso de análise combinatória. Certo? Senão você teria que fazer a manipulação. Como é uma palavra que só tem 4 letrinhas, então tem no máximo 24 anagramas. Então ela sai um pouco mais fácil. Mas se fosse uma palavra com muitas letras, não daria para sair. Tá bem? Dizia o seguinte, ó, Luziane tomou a palavra pato e montou todos os anagramas. Anagramas, pessoal, é você embaralhar as letras, tá? E ele explica o que é isso, ó. Pelo menos eles foram bons que eles explicaram o que eram. Que se pode fazer com esta palavra, ou seja, formou todas as palavras possíveis com essas 4 letras, mesmo que seja um vocábulo que não faça sentido na língua portuguesa. Por exemplo, a palavra TPAO, tá vendo? Isso é um anagrama. Como é que você faz anagrama? Você permuta as letras, você embaralha, cada embaralhamento gera um novo anagrama, certo? Então, suponha que Luziane colocasse todos os anagramas em ordem alfabética, ou a sequência da ordem alfabética. Ou seja, todos que começam com a letra A, depois todos que começam com a letra O, e assim sucessivamente. Certo? Como em um dicionário, é correto afirmar que o anagrama o anagrama pato. Então, ele quer saber, esse anagrama vai estar em que posição? Tá? Era um problema, acho um pouquinho difícil. Se você já lida, se você já estudou anagramas, tudo bem, sai de boa. Senão você teria que entender o que a questão fala e resolver a questão. Ficava um pouco mais difícil, certo? Mas quando vocês tiverem esse tipo de problema, vocês vão fazer o seguinte, gente, ó. Ele quer a palavra pato, né? Então eu vou pegar qual é a primeira letra? É a letra A, né? Ó. A primeira letra é a letra A. Eu vou pegar o A, vou colocar 6 vezes, tá? 6 vezes. E depois eu vou permutar as outras letras, certo? Aí as letras que sobraram eu vou colocar agora, tá? Por exemplo, eu vou colocar cada uma 2 vezes. Sobraram 3 letras, então eu coloco 2 vezes, tá? Então vai ficar assim, ó. Depois do MNO, então vem o O, então eu coloco o O 2 vezes.
coloco o P duas vezes, coloco o T duas vezes, certo? Aí agora eu vou colocar as outras duas letras que faltam, só que mantendo a ordem alfabética, né? Sobrou o P e o T, é lógico que o P vem primeiro, então fica PT, TP. Beleza? Sobrou o O e o T, lógico que o O vem primeiro, então OT, TO. Sobrou o P e o O, lógico que o O vem primeiro, né? MNOP, então OP, PO. Certo? Então, a primeira anagrama é esse, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e assim por diante. Tudo bem? Aí agora eu vou para a segunda letra. Qual é a segunda letra? É o O, né? A segunda letra na ordem é o O. Então, O. Beleza? Aí vamos lá. Botei o O 6 vezes. Agora eu vou colocar as outras letras que eu ainda não coloquei de duas em duas. Então, primeiro vem o A, depois vem o P, depois vem o T. Coloco cada uma duas vezes. E agora eu vou analisar as outras duas que ainda faltam. Então, falta o P e o T. Lógico que o P vem primeiro do que o T. Aí fica PT, TP. Certo? Aqui falta o A. O A vem primeiro. AP, aliás, AT, né? AT, TA. Certo? Aqui falta o A e o P, né? Então, aliás, o A e o P, né? Aqui A, AP e, logicamente, PA. Então, tá aqui. Primeiro aqui. Essa última aqui tá em que posição? Essa última aqui, qual a posição dela, pessoal? 12ª posição. Certo? Aí agora eu vou fazer todo mundo que começa com a próxima letra. Qual é a próxima letra? P, né? P. Depois do O vem o P, né? Então, eu vou colocar o P aqui 6 vezes. Certo? P 6 vezes. Lembrando, estou colocando 6 vezes, porque são 4 letras, então sobraram 3. Aí cada um eu coloco 2 vezes, tá? Por isso que dá 6. Tudo bem? Aí vamos lá, ó. Vou colocar aqui o P, aí vem o A, né? PA, depois PO, depois T, né? Então eu coloco o T 2 vezes. Quem é que falta aqui, pessoal? Falta o T e o O. É lógico que o O vem primeiro, OT. E agora, quem é que vem primeiro? O T, depois o O. Então, a palavra que ele quer, o anagrama que ele quer é pato, ó. Então, ela está na 14ª posição. 14ª posição. Resposta correta. Letra D de dado. Beleza, pessoal? Então, é assim que a gente faz. É assim que a gente faria sem saber os recursos de análise combinatória. Sabendo os recursos de análise combinatória, essa questão sai assim, ó, bem facilzinho. Tá? Já que a questão não é nem em concurso, cai direto. Mas usando recurso de análise combinatória. Beleza? E para finalizar, vamos trazer aqui a questãozinha de número 30. 30. Certo? Vamos lá. Olha só. Luiz recebeu um dinheiro que um amigo lhe devia. E como não esperava aquele dinheiro naquele momento, decidiu usar metade, primeiro ele usou metade desse valor para consertar seu carro. A quinta parte do que sobrou deu para sua filha mais velha. Em seguida, do que sobrou deu metade para sua esposa e por fim lhe sobrou e do que lhe sobrou deu a quinta parte, deu a quinta parte à sua filha mais nova, restando ainda esse valor aqui. Gente, dá para você fazer equacionando, certo? Mas como essa é uma prova para nível fundamental incompleto, eu não aconselho você ir para esse lado mais técnico, a menos que você domine muito bem a parte de equação. Se não, eu vou ensinar aqui um método que funciona bacana para isso aqui, certo? Que é o seguinte, você vai testar as possibilidades, certo? Você vai testar as possibilidades, beleza? Você pode testar as possibilidades, certo? Testando as possibilidades, aí agora eu vou te dar outro conselho que é muito bacana, tá? Você pega o valor central. Você não tem 5 opções? Você não tem 5 opções? Aí, quem é o valor que está no meio? Cuidado, aqui está fora de ordem, tá? Você tem que ordenar eles, certo? Ordenar. Quem é o menor de todos? É 720, 752, depois 950, depois vem o 1.000, 1.600 e 3.200. Eu vou testar, pessoal, o valor de 1.000. O valor de 1.000. Porque, veja, quando eu testo o valor que está no centro, pensa neles ordenados. Tá? Eu estou pensando nele aqui ordenado. O 1.000 é o central, porque 3.000 e 1.600 estão acima,
752 e 950 estão abaixo. Então, se eu testar o 1000, eu vou eliminar, se não for a minha resposta certa. Se eu já chegar na minha resposta certa, eu já marquei. Mas se eu não marcar, se eu não chegar na resposta certa, eu elimino mais duas opções fora o 1000. Vou te explicar por quê. Ó, eu vou supor que o valor correto dessa parada é R$1.000, certo? Vamos supor que o valor que ele recebeu foi de R$1.000. Então a gente vai aqui fazer o passo a passo. A gente vai repetir o passo que ele fez aí, que é escrito na questão. Ele usou metade, então vamos lá, ó, metade de 1000. Quanto é metade de 1000? 500. Aí eu vou dizer para vocês quanto é a sobra. 500 também. Tudo bem? 500. Aí fala o que, ó? A quinta parte do que lhe sobrou, ou seja, 1/5 de 500 agora, ó, 1/5 de 500. 1/5 de 500 basta dividir por 5, né? Logicamente que dá 100. Tá bem? Então, a quinta parte do que lhe sobrou, ele deu para a filha mais velha. Tudo bem? Aí me diz quanto é que sobrou. Ele tinha 500. Deu 100 para a filha mais velha. Me diz quanto foi a sobra. A sobra, é lógico que foi de 400. Certo? Aí vejam. Em seguida do que lhe sobrou, deu metade para a sua esposa. Então, o que é que ele fez agora? Metade de 400. Que foi do que sobrou, tá? Metade de 400 é 200. Me diz quanto é que foi a sobra. A sobra foi 200. Aí, por fim, ó, deu a quinta parte para a filha mais nova. Então, por fim, 1/5 de 200. Né? 1/5 de 200, a gente sabe que é 200 dividido para 5. 40, né, ó? 40. Aí me diz uma coisa, quanto é que foi a sobra? A sobra foi quanto, pessoal? Diz aqui para mim. 200 tira 40, a sobra foi de 160. A minha resposta correta pode ser 1000? Não, porque fala na questão que a sobra foi de 256. Então não pode ter sido 1000 a minha resposta correta. Certo? Já vou eliminar. Não pode ter sido 1000. Só que você está vendo que sobrou menos do que a questão está falando que sobrou? Então, se com 1000 sobrou menos, é lógico que com 950 vai sobrar menos e com esse aqui também vai sobrar menos. Então, só resta para a gente letra A ou letra E. Quando eu testar outra possibilidade, eu já mato. Porque se não for a letra A, vai ser a letra E. Então eu posso testar qualquer uma delas e já mato a questão. Eu vou testar o 1600, tá? Vou testar aqui o 1000. Acho que vou testar o 3200 mesmo, né? Veja que ficou muito distante, ó, deu quase metade. Enfim, eu vou testar 3200, tá? Se não for certa, a certa é a outra. Se não for uma, é a outra que ganha. Certo? Beleza? Vamos lá. Fazer o mesmo passo a passo, tá? Mesmo passo a passo. Ó, metade de 1.200, de 3.200. Quanto é a metade de 3.200? É 1.600. Aí me diz o negócio, quanto foi a sobra? Sobrou metade, né? Sobrou 1.600. Próximo passo vai ser o quê? 1/5 do que sobrou, tá? 1/5 de 1.600. Certo? Como é que eu calculo 1/5 de 1.600? É só dividir por 5, né? Vou fazer aqui, inclusive, tá? Ó. 1.600 dividido para 5, tá? Ó. 16 para 5 dá 3. 3 vezes 5, 15, sobra 1, né? 10 para 5 dá 2, né? E resta o 0, baixa esse 0, 320, tá? Então aqui dá quanto? 320. Aí eu te pergunto, quanto que foi a sobra? Vou pegar um lápis verde aqui, ó. De quanto que foi a sobra? Bom, vai ser 1.600 menos 320. Dá 1.280. 1.280. Próximo passo, pessoal, é você fazer quanto? Metade do que sobrou, né? Metade de 1.280. Bom, metade é fácil de calcular, é só dividir para 2, né?
vai dar 1140, né? 1140 aqui, ó. 1140. Beleza? 1140. É a metade do que sobrou. Certo? E quanto foi que sobrou agora? Aí você tem que fazer essa subtração aqui, ó. Faz a subtração, tá? 1000. Cadê? Aqui. Ah, não. Aqui tá errado. Nessa conta aqui é 600. Dividido por 2. Deixa eu fazer a divisão por 2, tá? Ó, 1280 dividido para 2, ó. 12 para 2 dá 6, né, ó? Resta o 0, baixo 8. 8 para 2 dá 4, resta o 0, né? Então vai dar 640 aqui, ó. Certo? 640. Logicamente que sobrou a metade, né? Sobrou a metade. Sobrou 640. Olha o que é que ele fez, pessoal? O que é que ele fez? Ele pegou 1/5 de 640, né? É só pegar 640 e dividir para 5, né? Ó. Calcular 1/5 é 640 dividido para 5, né? Ó. 6 para 5 dá 1, sobra 1. 14 para 5 dá 2, sobra 4, né? 40 para 5 dá 8, resto 0. Então dá quanto aqui? Dá 128, certo? Então aqui 128 foi o que ele deu para a filha. Quanto é que sobrou? É só você fazer essa conta, né? Ó, 640 tira 128. Beleza? Eu vou pegar aqui emprestado, fica 4, aqui fica 10, né? Aqui fica 2. O 10 menos 8 dá 2. 4 menos 2 dá 2. E aqui dá 5, né? Ó, 522 foi a sobra. Deixa eu colocar aqui a sobra. Poxa, cadê minha caneta verde? A sobra foi quanto? 522, né? 522. Então, não pode ser nossa resposta correta. Porque teria que ter sobrado quanto? Teria que ter sobrado 256. Então, não tem para onde correr. A resposta correta tem que ser, dentre as opções, a letra E. Se você testar a letra E, fazendo esse mesmo passo a passo, você vai ver que sobra exatamente 256. Então, a dica aqui é o quê? Testa o valor central. Se ele não for sua resposta, você ainda consegue cancelar outras duas. Certo? Em resumo, com dois testes, você consegue chegar na resposta correta. Porque se você testa o valor central, se ele não for, ou você elimina os dois que estão acima ou os dois que estão abaixo. Então só fica com duas opções. Aí você testa outra. Se não for, é a que você não testou. E se a que testou deu certo, já foi, né? Beleza? Então essas foram as questões, tá, pessoal? 10 questões aí da Banca CPCom. Vai que tem uma playlist aí completa da Banca CPCom com muito material. Assista aí, maratona, tá? A CPCom faz muito concurso aqui na Paraíba. Sucesso para vocês. Quando passarem, voltem aqui no canal para dizer que passaram e que foram aprovados, que eu fico muito feliz com a aprovação de vocês e ter essa participaçãozinha aí, mesmo que pequena, nesse processo de preparação aí para vocês na parte de matemática, tá bom? Beijo no coração, valeu, tchau, tchau e até a próxima. Até mais.